Boa noite, queridos. Hoje é dia 8 de setembro de 2023. Agora são 20 horas e 1 minuto. Estamos aqui na igreja de Interlagos. Você que, porventura, tem encontrado a gente aí dentro do YouTube, nós somos uma igreja evangélica e amamos o Senhor Jesus Cristo. E gostaríamos muito que você participasse conosco. Sempre que você puder, venha participar. Nós temos um site que é o www.igrejadeInterlagos.com.br. Lá você vai poder encontrar um canal ao vivo e vai poder entrar nessa sala aqui e participar com a gente. E você pode também mandar uma pergunta ou entrar em contato conosco. Lá tem os canais para você entrar em contato. É o faleconosco@igrejadeInterlagos.com.br. Temos também o canal no YouTube, que é Igreja de Interlagos, e também temos o Facebook e o Instagram, tudo como Igreja de Interlagos. Então, para você, né, saber, nós estamos aqui perto do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, tá bom? Hoje nós estamos na Escola da Doutrina Bíblica, então esse momento aqui é da doutrina bíblica, onde nós vamos estudar doutrina, tá bom? E na próxima sexta-feira a gente tem o alicerce bíblico, que aí é comigo, e aí a gente vai estudar coisas mais básicas do Evangelho. Queria que você fechasse os seus olhos para nós fazermos uma breve oração. Jesus querido, obrigado por esta noite. Pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, e que, Senhor, a irmã Eliette possa abrir a boca na Tua palavra e que, Senhor, da boca dela saia ensinamentos, aquilo que nós precisamos ouvir e que venha do Teu coração. Peço, Pai, que o Senhor abençoe a vida da Eliette, a sua família, livre-a de todo o mal. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, vou pedir aqui para que a Eliette entre. Vamos lá, Eliette. Amém, irmãos. Boa noite. Mais uma vez aqui com os irmãos. Glória a Deus por esse dia em que podemos estar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E hoje, irmãos, eu escolhi um tema assim muito óbvio, né, para ser falado, porque eu acho que a gente tem que pensar também no arroz com feijão, né? Não só nas coisas mais requintadas, né? Por que eu estou falando isso? Porque a nossa religião, irmãos, nós somos cristãos, certo? A nossa religião, ela é baseada na Bíblia, né? E a Bíblia é um livro complexo, não é um livro fácil como uma receita de bolo, ela é um livro complexo. E daí, pelo fato dela ser um livro complexo, tem muitas interpretações, né? Infelizmente. A Bíblia diz que a gente vai discernir a palavra com auxílio do Espírito Santo, né? Muitas coisas na Bíblia não são claramente explicáveis à luz do que nós já aprendemos, né? Então, hoje eu estava ouvindo um vídeo no YouTube de uma pessoa que ela é bem proeminente, uma pessoa estudiosa, tá? Ele é adventista. Eu não vou falar o nome, mas vocês vão saber. Ele é adventista e arqueólogo, certo? Mas eu não quero falar o nome dele. Ele estava tentando, de uma maneira heróica, a defender a seguinte frase: Jeová é genocida, né? Então ele estava tentando interpretar de uma maneira pouco eficiente para dizer que Jeová não era genocida, né? E aí depois, quando acabou o vídeo dele,
entrou automaticamente um outro vídeo de uma pessoa que eu não anotei o nome, que eu achei que não valia a pena, mas eu ouvi algumas coisas que ele falou, criticando, né, o expositor anterior, dizendo que o que ele falou não justificava, ele não conseguiu justificar por nenhum meio o fato de Jeová ter mandado matar tanta gente, né? Então, ficou assim uma situação muito difícil, porque a gente fica pensando, né? Jeová, ele é responsável pela morte de pessoas, ou ele seria responsável pela morte de pessoas, né? Então, essa pregação que nós vamos fazer hoje se chama assim, 61º. Isso quer dizer que já tem 61 estudos sobre as coincidências das obras de Jeová e do adversário, né? Então, esse acabou ficando o título da nossa palavra hoje, né? Coincidência das obras de Jeová e do adversário. Tá? Então, vocês logo vão entender por que essa pregação tem esse nome, né? Aqui a gente vai falar tanto das obras de Jeová como das obras do adversário. Vamos ver quem é o adversário também, né? Adversário na Bíblia, irmãos, é uma palavra hebraica que é traduzida como adversário, tá? Então, nós vamos ver que muitas vezes no Velho Testamento e no Novo Testamento, a gente traduz adversário por Satanás ou Satanás por adversário, seriam palavras sinônimas, certo? Então, eu queria que o pastor abrisse em 1 Reis 11:14, tá? Nós vamos explorar mais essa palavra adversário. E é bem interessante, irmãos, que o pastor, depois, se ele puder, coloca na tradução das letras, né? 1 Reis 11:14. 1 Reis 11:14 fala assim: levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário. Eu queria que o pastor abrisse na letra esse adversário que tem no verso 11, 1 Reis 11:14. Esse adversário, quando for ver a letra, o significado, é o H7854, tá? Esse número H7854 sempre vai ser Satã. Então, vai ter muitos versículos que vai ter esse H7854, que aí já sabe, toda vez que aparecer, que é Satanás, tá? Então, 1 Reis 11:14 diz assim: levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário. Quem que levantou esse adversário? Jeová, certo? Jeová levantou um adversário, ou Jeová levantou um Satanás, chamado Hadad, o Edomeu. Ele era da descendência do rei Edom. Só continuando aqui, no verso 23, 1 Reis 11:23, fala assim: também Deus lhe levantou outro adversário. Aqui a mesma coisa. Se o pastor quiser ver, é o H7854. É o mesmo número que quer dizer Satã. Então, Deus lhe levantou outro adversário, outro Satanás, né? Quem levantou? Jeová. Não foi o Pai, foi Jeová. As obras do Velho Testamento, quando se refere a Deus, é Jeová. Levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Então, irmãos, a gente vê que
Jeová está levantando demônios, está levantando satanases, vamos dizer assim, adversários, né, contra Salomão. Apesar que Salomão tinha a promessa de paz no reino dele, não foi bem assim, né? Teve muitos adversários. A mesma coisa, irmãos, essa referência H7854 aparece em vários outros locais do Velho Testamento, quando eles querem, o tradutor, né, quer amenizar um pouco a barra de Jeová, porque fica muito estranho falar que um Deus está associado a um adversário, olha, vai adversário, vai ali, porque a gente tem ideia, irmãos, que Deus Pai, inclusive tem versículo respaldando isso, que Deus Pai está na luz inacessível. Se ele está na luz inacessível, o diabo não tem acesso ao Pai, mas o diabo tem acesso a Jeová. E depois a gente vai ver o porquê, tá? No final a gente vai ver por que o diabo tem acesso a Jeová. Então, eu queria que o pastor abrisse em Números 22, 22. Essa passagem, eu acho que vocês conhecem, irmãos, tá? Aquela história de Balaque, Balaão, né? Números 22, 22 fala assim: a ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta e 2 servos com ele. Quer dizer, o anjo do Senhor, o anjo de Jeová, pôs-se ao caminho por adversário. A mesma coisa, pastor, põe lá na letrinha, na tradução, é o H7854. Então, o anjo do Senhor se pôs no caminho como Satanás. Então, aqui ficava meio esquisito, né, irmãos? O anjo do Senhor ser Satanás. E eles, a mesma coisa, traduziram por adversário. Tá? Depois vocês vão ver onde que eu quero chegar, porque no começo parece que as pontas ficam meio soltas, né? Mas depois a gente junta todas as pontas, né? E ainda aí, pastor, põe no verso 20, Números 22, põe no verso 32, tá? Para vocês verem que não é um versículo ou outro, irmão, são vários versículos que a palavra adversário significa Satanás em íntima negociação com Jeová. Então, verso 32 fala assim: então o anjo do Senhor lhe disse, por que já 3 vezes espancasse a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Então, quando a pessoa tem um caminho perverso diante de Jeová, ele fica travestido de Satanás? Essa é uma pergunta, tá? Porque se o pastor colocar aí no verso 32, adversário, também é Satanás. Tá? Também é o H7854. Tá? Então, irmãos, o que a gente vê? Que muitas vezes esse adversário na Bíblia foi, assim, uma maneira que eles tiveram de, vamos dizer assim, adaptar, né? Adaptar o texto para que não ficasse tão mal a imagem de Jeová, né? Então, seria uma adaptação semântica, né? Para a gente não perceber que Jeová levantou um ser maligno, né? Que esse ser maligno também é chamado de anjo de Jeová, né? Então, fica uma promiscuidade muito grande, né? E a gente, como servo de Deus, a gente tem que saber diferenciar, né?
tem que saber diferenciar essa história. Então, irmãos, vocês conhecem já, eu só vou citar, não precisa de abrir, pastor, um versículo que fala assim: tocar-se a trombeta na cidade, o povo não estremecerá, sucederá algo mal na cidade, sem que o Senhor Jeová tenha feito. Então, o que esse versículo está dizendo? Tudo mal que tem na cidade parece que vem de Jeová, né? Sucederá algo mal sem que Jeová tenha feito. É isso que está dizendo em Amós 3,6. Parece que Jeová é um Deus que ora é bom, ora é ruim, né? Ele é meio, vamos dizer assim, volúvel, né? Ele não é um Deus que age sempre de uma maneira, às vezes ele é bom, às vezes ele é ruim. Eu queria que o pastor abrisse em Jeremias 18:11, que a gente vê, irmãos, que Jeová, quando uma pessoa não agrada a ele, quando os atos de uma pessoa não são agradáveis a ele, ele torpedeia a pessoa mesmo, manda torpedo, né? Então, Jeremias 18:11 fala assim: ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho. Então, irmãos, o homem, a gente sabe que o homem cai, que o homem é mau, né? Mas aqui, ao invés de Jeová, de uma maneira internamente, querer mudar o coração das pessoas, a gente percebe que ele começa a forjar mal, né? Começa a planejar mal contra as pessoas. Outra coisa, irmãos, que eu queria falar, o censo que foi feito por Davi, isso aqui a gente já leu várias vezes, só para deixar registrado, irmãos, que às vezes fala, a ira do Senhor incitou Davi a numerar o povo. Depois fala, não, foi Satanás que incitou Davi a numerar o povo. Só para quem estiver anotando, irmãos, 2 Samuel 24:1, e outro está em 1 Crônicas 21:1. A gente não vai ler, mas é uma coisa muito estranha. Como que as obras de Jeová acabam se misturando com as obras de Satanás, né? Então, quando a gente vê pessoas em vídeos, em pregações, em estudos bíblicos, querendo explicar por que Jeová matava, por que Jeová mandava pragas, por que Jeová exterminava até crianças, fica muito difícil, irmãos. Fica muito difícil. E a própria Bíblia tem centenas de argumentos que provam que Jeová realmente é um Deus genocida, é um Deus sanguinário, é um Deus vingativo. E esse Deus, irmãos, não tem nada a ver com o Pai de Jesus Cristo. Porque o Pai de Jesus Cristo reflete amor. Jesus não falou, eu e o Pai somos um? Se ele e o Pai são um só, e Jesus é manso, é humilde, é amoroso, é perdoador, não tem por que o Pai ser um Satanás. Mas Jeová, às vezes ele age como adversário, muitas vezes ele age como Satanás, né? Jesus, ele é bom, irmãos. Jesus veio dar a sua vida por nós. Ele veio dar a sua vida às ovelhas, às suas ovelhas. Então, irmãos, o que fala em João 10:10? Não precisa de abrir, pastor. O ladrão, ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida às ovelhas. Então, quando Jesus está falando do ladrão que vem roubar,
matar e destruir, a gente fica pensando quem matou na Bíblia, né? Quem foi o matador na Bíblia? Então, eu só vou dar 2 exemplos, irmãos, de pessoas que foram mortas e não foi pelo diabo, não foi a mando do diabo. Essas pessoas foram mortas. E eu vou dar 2 exemplos que, para mim, são exemplos muito fortes, tá? Um está em Deuteronômio 21, 18. Eu queria que o pastor abrisse para a gente acompanhar juntos, para vocês verem o nível que descia Jeová, tá? Quando se tratava de morte. Deuteronômio 21, 18. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e à voz de sua mãe, e castigando-o, eles não lhe deram ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: Este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Olha o verso 21, irmãos. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás o mal do meio de ti. Então, irmãos, a gente vê que a coisa é séria, tá? Isso está na lei de Jeová. Ah, seu filho é desobediente, é um comilão, é um beberrão? Ah, então vamos matar ele? Vocês acham, irmãos, que isso é uma postura de Jesus? Jesus faria isso? A gente vê, irmãos, centenas de milhares, talvez milhões de mães orando pelos seus filhos. Imagina chegar uma mãe que fala: olha, ora pelo meu filho. A gente tem pessoas todo domingo que fala: ora pelo meu filho. Já pensou, a gente fala: por que você quer que ore? Ah, ele é muito rebelde. Ah, então faz o seguinte, manda ele aqui que a gente vai matar ele. Isso não combina, irmãos, não combina com o evangelho de Jesus Cristo, né? Ou então, Jeová mandava matar crianças, bebezinhos. O que os bebezinhos têm de maldade no coração, né? Só para dar um exemplo, irmãos, é 1 Samuel 15, 3. Aqui é a história de Saul, né? 1 Samuel 15, 3. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Irmãos, e vocês imaginam o banho de sangue que iria ser um povoado? E que foi, né? Parece que, nesse caso, Saul poupou ao rei e a um pouco de ovelha, né? E ele foi duramente castigado, ele perdeu seu reino por causa disso, porque Jeová queria que cumprisse a risca de matar todo mundo. Então, irmãos, a gente vê que não combina o procedimento de Jeová com o procedimento de Jesus. Mas o procedimento de Jeová combina muito com o procedimento de Satanás. Então, a gente vai dar alguns exemplos mais, assim, gritantes, tá? Para vocês, rapidamente, tá? Eu vou fazer um contraponto com Bíblia. Irmãos, agora vai ser só Bíblia, porque a Bíblia, como dizem, a Bíblia explica a Bíblia, né? Mas a Bíblia também explica o que nós estamos falando, porque quando a gente fala, olha, o Pai não tem nada a ver com Jeová. O Pai, ele foi revelado por Jesus Cristo, e Jeová é o Deus deste mundo. É o Deus da guerra, é o Deus do ouro e da prata, é o Deus que deu a lei desse mundo. E o Pai, ele está lá na luz inacessível. Para você ver o Pai, você tem que ver a Jesus. Senão você não consegue ver o Pai, né? Então, você fica pensando, mas é o mesmo? Não, não é o mesmo.
Jesus veio revelar o Pai não era revelado. Jesus veio revelar o Pai. Então, irmãos, eu vou falar coincidências muito grandes entre Satanás e Jeová, tá? Os dois gostam de provar as pessoas. Provar também é parecido com tentar, né? Olha, eu vou te provar para ver o que está no seu coração, eu vou te tentar para ver o que está no seu coração. Só que Jesus, irmãos, não precisa fazer isso porque Jesus, ele é onisciente, e eu não sei até quanto, ou até quando Jeová é onisciente. Ele precisa de provar as pessoas, né? Então, por exemplo, o Espírito de Jeová permitiu com que Satanás provasse a Jesus no deserto, né? E eu também queria falar aquela outra passagem que fala assim, olha, o casal não deve se privar, senão por consentimento mútuo, né? Para fazer jejum ou oração, e aí o versículo fala assim, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, a gente vê que Satanás é um bicho tentador. Ele tenta as pessoas, tá? Essa história que eu falei, não precisa de abrir, pastor, está em 1 Coríntios 7:5. E tem outra passagem, irmãos, para a gente contrapor com a obra de Jeová, que Jeová, quando ele levou aquelas pessoas que ele tirou do Egito e levou no deserto, as pessoas não foram direto para Jerusalém, as pessoas ficaram rodando lá 40 anos no deserto. Você fica pensando, mas por que ficaram tanto tempo? A Bíblia explica por que ficou tanto tempo. Está em Deuteronômio 8:2. Eu queria que o pastor abrisse. Deuteronômio 8:2. A gente vê, né? Viu no versículo anterior, para que Satanás não vos tente. Satanás tenta, só que Jeová também. Deuteronômio 8:2 fala assim, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Para quê? Para te humilhar, te provar e para saber o que estava no seu coração. No teu coração se guardarias os seus mandamentos ou não. Então, vocês veem como Jeová também é tentador, né? Outra coisa, irmãos, interessante, na Bíblia está escrito, tomando na armadura de Deus, né, fala assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados do maligno, irmãos, são setas inflamadas, né, setas. Eu queria que o pastor abrisse em Salmo 7:12, Salmo 7:12, para a gente ver que também Jeová tem dardos inflamados para atirar nos homens. E eu nunca ouvi falar que Jesus ou o Pai tem dardos inflamados, né? Então, Salmo 7:12 fala assim, se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas. Então, irmãos, tanto o diabo como o Jeová têm setas inflamadas. Outra coisa, Satanás, ele atormentava as pessoas, né? Na Bíblia fala assim que até das cidades circunvizinhas vinham muita gente conduzindo enfermos e atormentados por espíritos imundos, né? Esses espíritos imundos são espíritos satânicos, né? Não precisa de abrir, pastor, isso está em Atos 5:16, tá? E a gente vê também, irmãos, em Levítico 26. Eliette, Oi? eu aproveitei aqui esse texto de Jó, né? Tá vendo aí? Não está compartilhando, não. Ah, peraí. Eu tenho que compartilhar, é verdade. Olha aí, ó, porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim. Isso, exatamente.
cujo ardente veneno suga o meu espírito e os terrores de Deus se armam contra mim. Exatamente. Então, aí é outro exemplo que a gente vê que não é só Satanás que tem flechas inflamadas, né? Dardos inflamados. Aqui tem outro exemplo, né? Que Jó falando, né? Então, irmãos, a gente está vendo aqui de atormentar as pessoas. Já vimos que os espíritos imundos do diabo atormentam as pessoas. Agora, eu queria que o pastor abrisse em Levítico 26, 16. Levítico 26, 16, que fala assim: então eu também vos farei isso, porei sobre vós terror, a tísica, febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a tua alma. Então, olha, irmãos, Jeová também atormenta, né? A pessoa pode falar, não, mas eles eram rebeldes. Mas Jesus, irmãos, ele demonstrou amor, perdão e deu muitas chances para as pessoas que eram rebeldes, né? Ele não ia destruindo a pessoa, atormentando, colocando terror, colocando doenças, como Jeová fez em Deuteronômio 28, né? Então, os dois causam enfermidades. Satanás e Jeová causam enfermidades. Aqui é outro item, né? Jó 2,7, que já que o pastor estava lá perto de Jó, volta lá, pastor, em Jó 2,7, para ver que Jeová permitiu com que Satanás tocasse em Jó. E aí fala assim, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas. Então, Satanás fere de úlceras malignas. E, irmãos, Jeová, em Deuteronômio 28, como eu disse, se você ler, duas páginas, acho que duas colunas da Bíblia só falando das pestes e doenças e enfermidades que Jeová colocou no povo, né? Úlceras malignas, sarna, tísica, febre. Então, irmãos, os dois mandam doença. Eu nunca ouvi falar que Jesus mandou doença nenhuma. Muito pelo contrário, né? Jesus curava doenças. Outra coisa interessante, irmãos, tem um versículo que Jesus fala assim, né? O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo traga, né? Tragar é como se fosse comer, né? Se apropriar daquele, como se fosse um alimento, né? Então, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E é interessante, irmãos, que em Oséias 13, Oséias verso 13, acho que era bom o pastor abrir, Oséias verso 13, está falando sobre Jeová tragando também as pessoas. É interessante, irmãos, assustador. Oséias 13, 4, fala assim, todavia, eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Aí o verso 8 fala assim, como a ursa roubada dos seus filhos, os encontrarei, lhes romperei as teias do seu coração, e como leão, ali os devorarei. Né? Então, esse leão que está devorando tem a ver com o Senhor Jeová. Né? Outra coisa, irmãos, outro item que assemelha muito Jeová com o que a gente está vendo aqui, as obras de Jeová e as obras de Satanás, tão próximas umas das outras, a gente vai ver também que os dois são destruidores, tanto Jeová como Satanás, os dois são destruidores. Tanto assim que fala assim, olha, o diabo, ele veio, senão a roubar, a matar, a destruir. E Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né?
E interessante que Jeová fala, né? Eu destruirei o homem da face da terra. Né? Então, os dois são destruidores. Outra coisa também, tem aquele versículo que fala assim, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade. Então, a gente vê que e Jeová e Satanás, os dois são mentirosos. Então, irmãos, é uma coisa, eu acho que tem algum microfone aberto, acho que é o da igreja. É o meu. Então, irmãos, a gente vê que tanto Satanás como Jeová, os dois são trevas, né? Quando fala assim, em Efésios 2, 6:12, não precisa abrir, Senhor. Não precisa abrir, pastor. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra o príncipe das trevas. Então, a gente vê que o príncipe das trevas é representado por Satanás, mas também as trevas é o lugar de Jeová, né? Fez das trevas o seu lugar oculto, né? Como está escrito em Salmo 18:11. Então, irmãos, que a gente vê que Satanás e Jeová, eles não são o mesmo. Eles não são o mesmo ente espiritual, mas eles têm o mesmo nível, né? Eles têm a mesma presença, eles têm, parece que a mesma personalidade, eles se combinam muito bem nas suas obras, né? Então, quando Jesus fala assim, eu já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo. Jesus, ele tinha ampla consciência que ele veio aqui para salvar, para poupar as almas, né? Mas a gente viu assim, em Velho Testamento, no final do Velho Testamento, tanta matança, né? E a gente vê que Jesus, ele não veio destruir, né? Ele não veio destruir as almas dos homens, ele veio salvá-las. E quando a gente vê tanta destruição no Velho Testamento, a gente fica pensando realmente, esse Deus não tem nada a ver com o meu Deus. Esse Deus do Velho Testamento, ele veio, parece que destruir, né? Destruir as almas, né? E Jesus veio salvá-las. Por isso, irmãos, que eu já falei algumas vezes de uma pregação que eu fiz, que é aquela das estrelas, que esse versículo de Deuteronômio 4:19, fazendo um link, uma ligação, com todos esses versículos que eu vi, a gente vê que o reino espiritual está abaixo de Jeová. E, conforme Deuteronômio 4:19 fala, que é Jeová que repartiu para todos os povos esses espíritos, tá? Se o pastor quiser abrir novamente, Deuteronômio 4:19, que é um verso chave, irmãos, porque o sol, a lua, as estrelas, está se referindo a entes espirituais, tá? Então, fala assim, que não levante os teus olhos aos céus e vejas o sol, a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos. Então, o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos todos os espíritos bons, anjos, demônios, porque eles fazem parte do exército do céu, né, irmãos? Então, é uma coisa, assim, muito difícil da gente compreender, porque que as pessoas acabam aceitando essas incongruências, essas incoerências tão grandes que existe entre o Pai e Jeová, né? Por isso que eu quis deixar bem claro, né, essa história, né, com os irmãos, que Jeová, ele
é o Deus desse mundo, e Jeová não tem nada a ver com o Pai. Por isso que hoje, irmãos, assim, foi uma coisa assim, muito técnica, né, que a gente ficou fazendo um ping-pong, né, de Jeová e o Pai, de Jeová e o Pai. Os dois são trevas, né, os dois são perseguidores, os dois têm muitas vezes falta de misericórdia. Então, os dois falam sobre filhos desobedientes, os dois aceitam a matança. Então, irmãos, é uma coisa assim tão óbvia, tão lógica. É por isso que a gente tem falado muitas semanas, talvez muitos meses, sobre as diferenças de Jeová com as diferenças que a gente vê aqui no dia a dia, a gente cavocando, né, falando mais sobre isso, as diferenças entre Satanás e Jeová, né, que eles têm muita coisa em comum. Então, essa palavra que eu quis trazer para vocês hoje, sobre o que tem em comum entre Jeová e Satanás, que são muitas coisas, irmãos, que têm em comum, né? Mas a gente continua crendo na Bíblia, continua crendo na palavra de Deus genuína. Amém, irmãos? E aí fica muito fácil da gente explicar o que acontece no Evangelho, que realmente Jeová não é o Pai, e existe uma força espiritual do mundo que rege esse mundo, e essa força espiritual pertence a Jeová. Amém? Que Deus abençoe. Eu só quero fazer uma oração para terminar. Hoje, a palavra foi mais rápida, mas é essa palavra que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Senhor Deus, nós te somos gratos, Senhor, por esse dia, Pai. Nós te somos gratos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que nós possamos, Pai, ter entendimento, Pai, que nós possamos ter entendimento da tua palavra, Pai. Abra, Senhor, o nosso coração, Pai, para que a tua verdade, Senhor, possa florescer em nossa vida espiritual, Pai. Eu peço, Senhor, por esse momento, eu peço, Senhor, pelo coração de cada irmão estar aberto para aceitar a tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.